Muito bem, irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, lá em Isaías. Isaías, capítulo 7. Na verdade, o texto é muito longo, mas eu quero ler do 10, do versículo 10 ao 16. Ok? Isaías 7, do 10 ao 16. Está aí o nosso texto. Estou fixando aí para nós lermos, tá bom? Pega lá a sua Bíblia, vamos caminhar junto, vamos ler junto. É um texto muito interessante. Deus me deu essa palavra aqui para gente, nesse dia, nessa semana, sermos abençoados, amém? Então nós vamos estar fazendo isso na presença de Deus. Vou estar orando, irmã Dalva, pelos aniversariantes lá depois da meditação. Nós vamos estar orando sim, pela Yara. Hoje é aniversário dela, tá bom? Então nós vamos fazer isso agora, ok? Então a palavra do Senhor diz assim, Isaías 7, de 10 a 16. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos bastas fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Olha, irmãos, uma coisa é certa, na história bíblica, na história de Israel, na história do Velho Testamento, nós podemos ali tirar muitas orientações de Deus. Quer dizer, há muita coisa, muito conteúdo bíblico, principalmente dos profetas, dando orientação de como devemos proceder para ter uma vida reta, uma vida na presença de Deus, uma vida realmente agradável aos olhos de Deus, E nós temos situações como essa aqui que acabamos de ler do profeta Isaías, que nos ilustra muito bem o quanto que Deus zela pelo seu povo. E como que Deus sempre está antecipando, sempre propondo guiar o seu povo. E sempre um guiar vitorioso, um guiar debaixo dos seus cuidados. Bom, nós temos aqui uma invasão. Israel estava sob ameaça de invasão por parte dos reis da Síria e de Israel. O texto está nos dizendo isso, E o Senhor ordenou ao profeta Isaías que levasse ao rei Acaz de Judá a garantia de que o ataque não seria bem sucedido desses inimigos e que em pouco tempo os inimigos seriam definitivamente destruídos. Mas era preciso que o rei e o povo tivessem fé em Deus e acreditassem na sua palavra. Deus estava falando: olha, eu estou dizendo que esse ataque não vai dar em nada. E que em pouco tempo esses inimigos vão definitivamente cair. Então a única coisa que Deus queria de Acaz, o rei, e do povo é que eles crescem nessa palavra.
e se acalmasse, né? Que o rei acalmasse o seu coração e que expressasse fé naquele momento, né? E talvez com essa ideia de acalmar o rei, para acalmar o coração do rei, o Senhor propôs que ele pedisse um sinal miraculoso, né, para confirmar o livramento que Deus faria. Você leu comigo aqui, você percebeu que quando Deus usou a boca do profeta para propor para o rei pedir esse sinal, o rei falou não. Ele se recusou a oportunidade de fazer isso, de pedir um sinal. Ele falou, não, eu não vou tentar o Senhor, né? Foi isso que ele falou aqui no verso. Acas, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Se você ficar aqui, né, com essa ideia, você fala assim, nossa, esse rei é um homem de Deus, né? Esse homem de Deus, esse homem é cheio de fé, olha só, Deus propôs a ele pediu um sinal, né, de garantia, vamos dizer assim, de que Deus iria realmente livrá-los. Aí se você ficar aqui só com essa palavra, você vai achar que esse rei é uma bênção. Muito enganado nós estamos. Lé do engano. Sabe por que que o rei não aceitou a proposta de Deus? Vou te explicar. Porque na verdade, ele recusou a oportunidade de pedir um sinal, porque ele já tinha tomado providências da parte dele, entendeu? Ele já tinha feito um jeito de garantir que essa vitória aconteceria. Como que ele fez isso? Aí, para isso, nós precisamos recorrer em outro texto bíblico. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, do versículo 5 ao 7. Lá, nós encontramos que o rei Acas, ele tinha feito uma aliança com o rei da Síria. Ele já tinha feito um ajeito, uma tramóia, uma aliança para garantir realmente que ele seria bem sucedido contra os reis da Síria. Vamos confundir. Ele fez uma aliança com a Assíria para vencer a ameaça da Síria, tá bom? Muito bem. Então ele achava que a sua estratégia já era suficiente. Ou seja, ele fala assim, para que eu vou pedir um sinal para Deus? O que eu já fiz está certo. Está tudo certo. Não vou pedir, vou tentar a Deus, não. Eu sei que minhas estratégias vão dar certo, minhas ideias já estão funcionando. Eu já estou executando a coisa aqui e a coisa vai funcionar. Tá vendo? Cuidado quando você lê um texto bíblico sem compreender os contextos, porque senão você pode interpretar de forma errada. Então, voltando aqui, Acas achava que sua estratégia era suficiente. Então não queria crer em Deus e depender de Deus. Então, para que a sua incredulidade não ficasse tão óbvia, ele disfarçou-a de religiosidade, fingindo uma grande humildade diante de Deus. Irmãos, tem muita hipocrisia na vida, viu? Vocês entenderam o que eu disse? Vou repetir aqui para os irmãos ficarem comigo nessa reflexão. O rei recebeu a visita do profeta Isaías e Deus, usando a boca de Isaías, propôs para o rei
que estava vivendo ameaças dos reis da Síria, Deus propôs que o rei pedisse um sinal para Deus, porque Deus estava dizendo que aquela vitória seria dada. E que Deus estava propondo, peça um sinal que eu vou te dar, um sinal de garantia de que isso vai acontecer. O rei, fingindo humildade, fingindo uma capa de religiosidade, falou assim: não, Deus, não preciso não. Não quero tentar o Senhor. Para quê? Para quê? Não preciso não. Mas na verdade, no fundo, ele estava confiante nas suas estratégias, porque ele já tinha feito uma aliança com a Assíria e ele confiava nessa estratégia da sua vitória. Oh, irmãos, é triste saber que nós muitas vezes vestimos uma capa. Nós estamos vivendo a época da máscara, né? Para não contaminarmos com Covid-19. Mas antes de existir essas máscaras, irmãos, tem muita gente mascarada. Oh, irmãos, Deus está falando assim com a gente nessa manhã. Precisamos crer nele, confiar nele, não é nas nossas estratégias. E se Deus desse a você a chance de pedir um sinal em relação a alguma situação difícil, se fosse você no lugar do rei, talvez a recebêssemos como um bálsamo, né? Talvez você, nossa, que maravilha, Deus está me dando um sinal, eu quero esse sinal, né? Em meio às tribulações, em meio a isso tudo, receber um sinal de Deus é muito bom. Seria a confirmação da resposta, né? De algo que tanto ansiamos, não é verdade? Que tanto desejamos, é maravilhoso, eu queria. E sem fingimento. Eu falo, meu Deus, me dá um sinal. A gente não faz isso? Fala a verdade. Nós somos assim. Quando você está lá naquela coisa, oh Deus, mostra alguma coisa, Deus. Mostra um sinal, dá um negócio aí pra gente saber, Deus. Não é assim? Muito bem. Ou talvez você agiria como Acaz, que naquele momento literalmente viajou na ilusão que tinha o seu poder, né? Ele viajou nisso, que ele tinha um poder pessoal. Queridos, por vezes estamos tão orgulhosos e vaidosos da nossa própria confiança e força que nos esquecemos de depender das promessas de Deus. E também sabemos, muitas vezes, dar desculpas piedosas e falsamente modestas, como: Deus tem assuntos mais importantes para tratar, o meu problema é tão pequeno diante das dificuldades de outras pessoas, e etc, etc e etc. Porém, para o nosso Senhor, irmãos, para o nosso Deus, nada disso resiste ao seu poder. Acaz rejeitou o melhor que se pode obter de Deus. Ele rejeitou a palavra de Deus. Eu queria te dizer nessa manhã que, nessa live, né? Que você aceite sua condição finita. Foi o que eu falei ontem, à noite. Aceite seus limites. Aceite os limites de ser humano. Aceite os limites de que nós e você, né, eu e você somos finitos. E que nós dependemos totalmente do Senhor. A palavra de Deus está cheia de promessas do Senhor. E a única coisa que Deus pede para a gente é que a gente creia
nas suas palavras. Irmãos, nós não precisamos de sinais. Nós precisamos somente crer. Somente isso. Se Deus quiser nos dar um sinal, Ele dará. E que a gente não seja hipócrita e fingido como Acás. Que realmente a gente se sujeite a Deus. Que a gente não fique com as nossas maneiras estratégicas por detrás. Porque nós temos a palavra de Deus registrada, nós temos a palavra de Deus escrita. Então nós temos a palavra de Deus escrita. Então a gente não tem desculpa para duvidar dela. Que Deus abençoe a sua palavra, essa reflexão nessa manhã, para que a gente caminhe realmente na presença de Deus. Eu dei o nome para essa reflexão assim: crer ou não crer? Eis a questão. Estou parafraseando lá aquele outro autor, né, que fala: ser ou não ser? Eis a questão. E aí eu estou dizendo que essa reflexão é: crer ou não crer? Eis a questão. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, para que a gente caminhe na dependência do Senhor, cada dia. Amém? Louvado seja o Senhor. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e mantenha-se firme na presença de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Um Abacuque bem grande e forte para todos vocês. Tchau, tchau. Então diz aqui, ó, Lucas 21, de 25 a 36, diz: verá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vou ler de novo, ó que legal. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos. E aí, continuando, versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É um texto profético, é um texto para esse momento, eu acredito. E eu queria falar justamente sobre isso, né? Os avisos de Deus. Mas eu queria começar contando uma história, né?
Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes que eu vou contar. Uma foi lá na casa da irmã Zezé, que tá aqui, ela sabe. Eles riram até, né? Sabe essas portas de vidro, né? Essas portas de correr. Se elas não estão sinalizadas, né? A gente bate a cara mesmo. E isso aconteceu lá na casa de Zezé, né? O vidro lá limpinho, transparente, limpinho do jeito que tava. E eu desse tamanho, foi um barulhão naquela porta, né? Até hoje eles lembram, não lembram? Né? Zezé tá rindo aí, kkkk. Isso já aconteceu outras vezes comigo em outras casas já. Por isso que toda porta de vidro tem que ter um aviso, tem que ter alguma coisa, uma listra, um negócio diferente com cor, né? Enfim, porque você, ainda mais vidro transparente, é difícil, a gente mete a cara mesmo, tá certo? Então, queridos, como que os avisos são importantes, não são? E quantas vezes, pela falta da atenção a certos avisos que a gente tem no caminho, né? A gente erra o caminho, a gente não presta atenção na placa que fala, né? A tantos metros, ou tantos quilômetros, né? Fique à esquerda, né? E quantas vezes a gente passa por isso, né? Porque a gente não está lendo os avisos. Os avisos são sinais, né? São sinais de alguma coisa, ou de advertência, ou um sinal de alerta, um sinal que nos ajuda no nosso caminhar, na nossa trajetória, né? Numa estrada, no caminho. Então, os avisos são de muita importância, né? E quantas vezes, por não prestarmos atenção nesses avisos, a gente realmente percebe um erro nosso, um fracasso, uma derrota, Por quê? Porque a gente não está vendo os avisos, não está prestando atenção nos alertas. E nesse caso aqui, no texto que nós estamos lendo e pensando na vida, né, na nossa vida, nessa terra, a gente precisa comparar e pensar assim, que na vida, na estrada da vida, há muitas placas e há muitas sinalizações, né? Né, Cida? Você tá rindo, né? Falando que eu tava sem óculos, com certeza. Acho que eu tava com óculos, não lembro. A Jo tá falando que aconteceu com ele também no bairro São Luís. Acontece, fica achando. Cuidado, pode acontecer com você também. Bom, o que acontece? O que eu quero continuar aqui? Vocês ficam aí me distraindo. Veja bem. Então na vida tem muitas placas de sinalizações, que vão nos anunciando, né? Vai nos mostrando. E a gente precisa ter isso. Às vezes a placa fala sobre nossa velocidade, a gente está indo muito rápido, né? Então anuncia alguma coisa, animais na pista, uma necessidade de atenção redobrada e assim por diante. Assim evitamos acidentes, né? E assim por diante podemos evitar um monte de coisa, né? Quantas vezes nós temos problemas por não enxergarmos esses avisos, né? E aí eu pergunto, por que em muitas ocasiões não damos importância a essas advertências? Por que será? Porque a gente já conhece o caminho, né? Eu já sei. Não, já sei. Será? Bom, existem muitos fatores que nos levam a não perceber essas sinalizações, esses avisos, né? Mas, quando se fala da palavra de Deus, irmãos, os sinais que Deus tem dado são muito claros. E se nós não pararmos para pensar, definirá muitas coisas na nossa vida. O nosso futuro, principalmente nosso futuro com Deus, está relacionado a esses sinais, a esses avisos que Deus tem nos dado.
Quando a gente vai olhar na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos a respeito disso. Um exemplo disso é Noé. Noé soube, né? Deus mostrou para Noé, né? Sinalizou para Noé a respeito do dilúvio. E colocou a Noé uma palavra de construir uma arca. Irmãos, a construção da arca provavelmente durou 100 anos. Lembremos que naquela época o homem vivia muitos anos, né? Então 100 anos foi o tempo da construção da arca. E nesse período Deus usou a arca para sinalizar para as outras pessoas o que iria acontecer. E como diz o texto bíblico, as pessoas estavam se casando, trabalhando, vivendo, fazendo tudo como se nada tivesse acontecendo. E Deus mostrando aquilo como um sinal, como aviso. E as pessoas não estavam notando. Irmãos, as coisas não acontecem de um dia para a noite, não. Entendeu? As coisas acontecem paulatinamente. Em casa a gente pode perceber isso, os problemas internos, os problemas em casa. Se a gente não parar um pouquinho para pensar, né, analisar, muitas vezes, nós vamos passar batido. E aí quando a gente assustar, o trem já aconteceu, o problema apareceu. E aí o que a gente vai fazer? Aí, como diz, quando já entornou o caldo, né, o negócio fica mais feio. Tem gente que acha que pastor é resolvedor desses problemas, quando o problema já chegou já virou, já derramou, já tá tudo, já não tem. Aí vem atrás do pastor, como se o pastor pudesse resolver um negócio que já está, né, derramado há muito tempo. Não tem jeito, irmãos. Aí não há pastor que faz milagre, né? Não tem pastor, na verdade, que faz milagre. Então, a gente tem que atacar a situação ainda no início, ainda lá nos primeiros avisos, nas primeiras sinalizações. É ali que a gente tem que, poxa vida, está acontecendo esse negócio, vamos lá, vamos resolver, vamos ouvir, vamos tratar, vamos resolver, não é verdade? Então, Noé é um exemplo disso, e devido às más condutas da humanidade, que ela foi destruída pelo dilúvio, mas Deus sinalizou com a vida de Noé e com a construção da arca, e o povo não quis ouvir, não queria ver, né? Um outro exemplo é o profeta Samuel. Ele avisou a Saul que Deus o rejeitara como rei e que tinha escolhido outra pessoa para governar o seu povo. Está lá em 1 Samuel 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 26 e 29. Né? Mas Saul, como é que Saul resolveu isso? Como é que ele tratou essa advertência de Deus? Né? Ele também não fez nada. Pelo contrário, só piorou mais a situação. Irmãos, queridos amigos, vamos prestar atenção no que Deus está fazendo. Vamos parar para analisar as coisas. Não vamos fugir dos problemas. Eu acredito e entendo que muitas vezes, por causa da fuga dos problemas, é que a gente cai em mais desgraça. Porque a gente quer achar um subterfúgio, a gente quer achar alguma coisa para nos agarrar. É nisso que as pessoas se prendem a muitos vícios. Cigarro, bebida, drogas, prostituição e assim vai. Porque na verdade ela quer uma válvula de escape. Ela quer resolver seus problemas e muitas vezes isso não é nem consciente, viu? É muito inconsciente também. Mas não vamos tratar de méritos nesse caminho, não. Vamos dizer o seguinte, que os problemas não podem ser tratados empurrando elas. Por quê? Porque se sinalizou alguma coisa, é para ser resolvido. Quando nós temos um probleminha no carro, quem é motorista sabe, só de ligar a chave do carro, muitas vezes a gente já sente alguma coisa.
ixi, o carro está com problema. Parece que a bateria vai arriar, né? A bateria já está sinalizando aqui. Quando acende uma luzinha lá no painel do carro, você pode ficar prestando atenção. Vixe, está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver o que que é, né? Às vezes o carro já está sinalizando que está superaquecendo, né? E aí está faltando água no radiador, enfim, está faltando alguns elementos ali para corrigir aquela situação. E se você falar, não, essa luz aí está acendendo porque ela quer, né? Vamos deixar ela aí. O carro vai parar. E o carro vai ter problema sério, né? Então a gente precisa dar mais atenção aos avisos que acontecem. Não é assim tão simples, né? Que acontece, os problemas aparecem, mas muitas vezes muitos problemas são sinalizados, são avisos e a gente precisa parar para ver. E eu acredito que Deus está avisando a nós, avisando o mundo do que está acontecendo. Um outro exemplo é lá no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 16, nós temos uma declaração de Deus para a tribo de Judá, né? Dizendo, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. É lógico que precisamos ler o contexto, mas Deus estava sinalizando para Judá que algo estava errado. Eles estavam indo pelo caminho errado. Deus estava avisando eles e eles não fizeram nada. Nada. Gente, se o aviso chegou é para fazer alguma coisa, não é não? Você percebe quantos avisos de Deus há na palavra de Deus? Por vezes agimos como filhos desobedientes e não damos ouvido ao Pai, né? Não queremos ouvir. E um dos anúncios divinos mais importantes encontra-se lá em Isaías 9,6. É uma leitura muito próxima da que eu li hoje, Isaías 7, que fala, o Messias vem. E lá fala, prepare seus corações. Mas a grande parte do povo daquela época que ouviu essa grandiosa profecia, que estava relacionada ao nascimento de Jesus, né? Rejeitaram, não ouviram, né? Não se atentaram para o aviso de Deus a respeito do Messias que viria, né? E aí Jesus veio, morreu em nosso lugar para dar a vida eterna, e quem crê nele, né, será salvo. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, um aviso, anuncie o evangelho a outras pessoas, para que todos tomem conhecimento do que Deus foi capaz de fazer por amor às suas criaturas. Então é o nosso papel, e Deus está no... Eu acredito que esse momento que estamos vivendo é um aviso duplo, para o mundo passar a ouvir a Deus, e o aviso para a igreja, para proclamar ainda mais a palavra. Por fim, na estrada da nossa vida, temos um último aviso, uma placa na qual está escrito, o Messias voltará. É o que a gente leu em Lucas 21. Tudo isso é para nos avisar que Jesus está voltando. Eu tenho visto às vezes os irmãos estão mandando aí, de pessoas que estão vendo coisas lá na Índia, lá não sei na onde, sinais no céu e tal. Bom, não querendo duvidar de nada, não duvido, nem fico especulando ou criando polêmica em cima disso, mas uma coisa é certa, aqui no texto que nós lemos em Lucas 21, fala, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça,
porque a vossa redenção se aproxima. Então eu fico com essa parte. Por que esses sinais? Por que Deus está sinalizando? Para nós que lemos a palavra e conhecemos a palavra, é para a gente exultar a Deus, ficar de cabeça erguida e esperar que a nossa redenção está próxima. Então, irmãos, vamos ficar alertas, em vigília. É o que Lucas fala, preparados, né? O aviso de Deus é para a gente ficar em alerta, preparados. Porque a gente precisa estar preparado para esse encontro definitivo com Ele. E aí eu pergunto, você está preparado? Você está pronto? Se não está, se prepare. E se está, continue em alerta. Não baixa a guarda, não. A minha frase do dia é essa: quem ignora a sinalização divina sofrerá consequências por causa da sua imprudência. Então guarde essa frase. Quem ignora a sinalização divina sofrerá consequências de sua imprudência. E se Deus está nos avisando, irmãos, então vamos ficar alertas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um grande Abacuque, né? Um grande abraço. E aí, tchau, tchau.